que, na figura da sua presidenta, a Andréia, está fazendo neste momento. Então, muito bem-vinda essa discussão, e o desafio é esse. Vamos discutir. Bem, eu pensei e preparei aqui uma fala nesse sentido, de desencadear, e como sou o primeiro, e como o meu tema é abrangente, eu pensei de fazer uma fala de fundo, pensando um pouco as condições que nos leva a esta situação que eu acabei de mencionar. Tá? É que nós nos encontramos neste momento e com este desafio pela frente. Do ponto de vista do método, nós temos que pensar o cenário mais abrangente, o cenário mais geral, tá? Ver como se inclui o cenário mais específico, é o cenário brasileiro, e vocês depois vão pensar este cenário do ponto de vista local. Tá? O cenário do Estado e o cenário do município. Bom, do ponto de vista mais geral, claro que, com o tempo... Andréia, só para me organizar, como é que você dividiu o tempo? Eu tenho até que momento... Oi? Até 10h40. Tá? Bom, então, desse ponto de vista, o cenário mais geral, nós temos que pensar as condições, quais são as condições de mudança do campo econômico, tá? Da conjuntura econômica, como ela ocorre no mundo mais recentemente. E o mais recente, para mim, aqui, seria pensar um pouco a década de 70, porque este momento é um momento de mudanças, que são mudanças profundas e mudanças radicais, que vão interferir na nossa vida hoje. Tá? E a década de 70 traz uma novidade no campo da economia, que hoje a gente chama da terceira revolução industrial. Há um processo de reestruturação produtiva muito intenso e que a gente só se dá conta de que ele está ocorrendo lá em meados da década de 80 e, principalmente, na década de 90. Tá? No Brasil, ele chega, evidentemente, tardiamente, pelas condições do país. Mas na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, ele chega de imediato. Na realidade, ele nasce no Japão, tá? E, logo em seguida, ele vai se espraiando para os centros de desenvolvimento do capitalismo. A Alemanha, a França, os Estados Unidos, a Inglaterra. O processo de reestruturação produtiva foi possível por conta do avanço da informática. Tá? E a presença dos circuitos eletrônicos, a presença do chip, tá? E o desenvolvimento de uma microinformática que foi entrando no dia a dia das empresas e no dia a dia do cidadão. Tá? Hoje, certamente aqui nesse segmento de classe, todo mundo tem o seu computador em casa. Tá? Os mais velhos aqui, como eu, sabe que quando éramos jovens, aí por volta dos 18 anos de idade, computador era um mistério. A gente ouvia falar dele, mas era um mistério. Em geral, ele era muito maior que um guarda-roupa. Tá? E, claro, que ninguém imaginava ter um computador em casa. Computador era coisa de grandes corporações. Tá? Mas era um mistério, ele nos atraía. Tá? Se falava disso, que o futuro dos empregos era informática, e nem tinha esse nome. Tá? Bom, muito bem. Hoje, tá, nós temos acesso... hoje, um pequeno computador na casa da gente é mais veloz, tá, do que aqueles enormes computadores destas corporações, que era considerado assim, o máximo do máximo. Tá? Então, este processo, tá, de
introdução da informática no cotidiano, tá, foi responsável pela revolução tecnológica. Tá. Isto mudou o chão de fábrica. Alô? Alô? Isso mudou o chão de fábrica. Dinamizou a produção. Há um trabalho que mostra isso assim de uma forma muito evidente. Um jovem pesquisador, que hoje está na PUC de São Paulo, mas acaba de ser concursado para a Universidade de São Paulo, está indo para lá o ano que vem, que é o Bernardo Schwartzman. O Bernardo Schwartzman fez uma tese que ela, assim, é uma belezura. Vale a pena consultá-la. Ele faz uma análise do chão de fábrica ali no coração industrial da região metropolitana de São Paulo, que é Diadema, São Bernardo do Campo. Tá? É onde estão as montadoras, é onde está a Volkswagen, é onde está a Brastemp, onde está a Scania, onde está a Mercedes-Benz. Alô. Onde está a... Deve ser a pilha do... Onde está a Mercedes-Benz, enfim. Tá? Então, ele foi lá no lugar que representa o centro, né, o olho do furacão. E ele identifica um fenômeno, que é um fenômeno que tem tudo a ver com o processo de reestruturação produtiva. Esse período que eu estou mencionando... Você quer trocar o microfone? Tá bom. Mas aí, vocês escutam? Não. É o microfone mesmo, viu? Alô, alô. Alô. Tem que falar perto mesmo. Providenciar a troca do microfone para que o professor Odair Furtado possa se comunicar melhor com a plateia. Pronto. Desculpem. Deu? Alô, alô. Tá ruim, né? Se eu fosse Tim Maia, ia falar, cadê meu retorno? Alô, pronto. Ele vai regular. Na década de 70, o processo produtivo, o chão de fábrica, desse que eu estou mencionando, tinha o controle do trabalhador. Tá? E o principal controlador era o supervisor. Então, o supervisor ficava assim como o recheio do sanduíche, né? Porque ele era um capataz para o trabalhador, ele exigia um aumento do ritmo do trabalho, tá? E, ao mesmo tempo, ele recebia a reclamação do trabalhador. Tá? O trabalhador chega lá para o supervisor e fala, ô, seu Antônio, não está dando, desse jeito a gente vai quebrar. Eu estou no meu limite. Tá? Eu não aguento mais. E o supervisor chegava lá para a sua gerência e falava, tá, nós vamos ter problemas, esses caras vão começar a ficar doentes. Tá? Tem que dar um jeito, tem que contratar mais gente, não vai dar. Tá? Eles estão no limite. Tá? Então, essa era a realidade do sistema fordista de produção. Tá? A entrada e a automação da máquina mudou este ritmo, é isso que o Bernardo identifica. Então, quem dita o ritmo hoje é a própria máquina. Tá? Por quê? Porque parte do trabalho, veja só para dar uma figura disso. Tá? Marcos Vinícius e eu não costumamos usar o Data Show. Você vai usar? Não, a gente nunca usa. Tá? Nessa hora de falar de imagem, fica faltando alguma coisa. Eu tenho que descrever a imagem, né? Mas ela é conhecida, todo mundo já viu em comerciais de TV, que são os robôs, o braço mecânico, trabalhando no sistema produtivo. Tá? Tem um
da Citroën com Xara Picasso, tá? Que eles sozinhos estão lá, tá? Soldando, enfim, inclusive assinando, né, depois o carro. Bom, o braço mecânico é uma realidade. Tem momentos do sistema produtivo que não tem gente. Então, só tem alguém no controle, que é o controle digital daquilo que está acontecendo. Tá? Ele é mais preciso, ele é mais rápido, ele é mais eficiente do que o trabalho humano neste momento. Tá? Agora, tem outros que não dá, ele não tem sensibilidade para fazer isso. Então, fez toda a solda, mas na hora de colocar o vidro, tem que ser trabalho humano. Tá? As batidinhas com o martelo, sentir se o vidro está preso ou não, tá? Tem que ter tato, a máquina não deu conta ainda, tá? De substituir o trabalho humano. E no momento seguinte, tá? Já volta um novo trabalho mecânico, automatizado. Tá? Então, aquele setor que está ensanduichado pelos dois trabalhos mecânicos automatizados tem que trabalhar no ritmo da máquina. Tá? A máquina, para ela, não tem conversa. Tá? Não tem o jogo de futebol no fim de semana, que ele ficou mais alegre ou triste, não tem o problema com os filhos em casa, não tem nada que atrapalhe o seu ritmo produtivo, não tem cansaço. Tá? Ela trabalha naquele exato ritmo o tempo todo. E o fulano que está lá colocando o vidro, que se vire para acompanhar o ritmo da máquina. Tá? Então, curiosamente, o toyotismo traz uma característica que ela é mais cruel do que o fordismo. Tá? Pela intensificação do ritmo. O Bernardo lá dá um exemplo de uma trabalhadora que gosta de trabalhar na área metalúrgica, ela está há mais de 20 anos trabalhando, ela tem orgulho do seu trabalho, ela sabe trabalhar, tá? E ela estava lá contando, tá, como era desesperador o novo ritmo, e ela conhece o outro. Tá? Como era desesperador? Ela fala assim, eu trabalho com rolamentos, com enrolamento, com um motorzinho que chega o enrolamento do motor. E ela tem que fazer uma ação específica. Tá? Ela coloca uma peça, e aquilo vem por uma esteira. Tá? Se ela, por algum motivo, diminui o ritmo, precisa suar o nariz, qualquer coisa, tá, comum na vida da gente, tá, acumula o número de motores em cima da bancada dela. E a esteira vai empurrando. E se ela para muito, tá, se por um motivo qualquer, uma dor no pé, e ela parou para ver o que estava acontecendo, os motores vão caindo no chão. Tá? Como é uma base metálica, aquilo faz um barulho enorme, e os colegas, né, os companheiros de produção, todos, param e olham. Ela fala assim, quando eles olham para mim, eles olham com a seguinte cara, ô, estúpida, o que você está fazendo aí? Tá? Ela falou, aquele olhar é mortal. Tá? Ela falou, eu tenho que fazer... O problema não é nem o controle da produção, não é o supervisor, são os próprios colegas de trabalho e a cultura daquele ambiente de trabalho. Tá? As relações humanas, como ela acontece. E ela não quer passar por isso. E, portanto, tá, ela se desdobra para acompanhar o ritmo, que é o ritmo da máquina. Tá? Todos os trabalhadores consultados nestas linhas de produção que estão automatizadas falavam exatamente disso. Tá? Do domínio do ritmo pela máquina. E quem não aguenta, cai fora. Sai disso porque não é o seu lugar. Tá? Então, é uma forma, um triturador de trabalhadores. Tá? Os trabalhadores agora enfrentam um outro tipo de problema. Tá? Quer dizer, se a gente achava que um era ruim, tá? O novo é pior, do ponto de vista do ritmo de trabalho exigido dos operários na indústria. Tá? Bom,
Este fenômeno, quando ocorreu, se começa na Europa, tá, num lugar onde o sistema produtivo está todo muito ajustado, ele começa a produzir desemprego. É o desemprego tecnológico. Tá? Porque no lugar onde está uma máquina, um braço mecânico, que trabalha por 10 trabalhadores, tá? São 10 trabalhadores que são demitidos por máquina. Tá? Então, começou um fenômeno, que é um fenômeno de desemprego tecnológico. Então, quem se formou para uma determinada atividade não terá mais o que fazer. Tá? Essa perspectiva ela foi se acelerando e se tornou um fenômeno importante. Tanto foi importante que vários sociólogos, vários teóricos do mundo do trabalho começaram a discutir o fenômeno do fim do emprego. Então, a década de 80 foi marcada por essa discussão do fim do emprego. Começaram a ver a perspectiva. E, na hora que tiver tudo automatizado, eu não vou precisar mais de gente trabalhando no sistema produtivo. Tá? Como essas pessoas, como eu não tenho onde colocá-las, tá? O que a gente faz? Qual que é a perspectiva? Tá? E isso colocava um paradoxo pelo seguinte: no sistema capitalista, como ele funciona hoje, as pessoas trabalham para manter a produção. E, ao mesmo tempo, quem trabalha e recebe salário, compra o que é produzido. Então, esses trabalhadores sustentam o próprio sistema produtivo que os emprega. Então, se as pessoas são demitidas e eu tenho um contingente de pessoas que não trabalham mais, quem que vai consumir o que está sendo produzido? Esse é um paradoxo. Então, era preciso pensar uma solução para isso. Ao mesmo tempo, isto foi o problema colocado pelo capitalismo na década de 70, e com o aumento de seguro-desemprego, o gasto com seguridade social de uma maneira geral, enfim, isto começou a ser problemas pontuais, decorrentes deste fenômeno. E aí cabe uma avaliação política deste período. Nós tínhamos 2 modelos funcionando no mundo, 3, na realidade. Tá? O modelo soviético, que era um modelo à parte, tá? Que depois junta-se o modelo chinês, que é uma produção e uma economia controlada pelo Estado, tá? E o capitalismo. Isso formava os 2 mundos, o primeiro e o segundo mundo. Tá? Toda a discussão no período era essa, né? A separação entre o mundo socialista, comunista, e o mundo capitalista. Tá? À margem disso, havia um outro mundo que, na falta de nome, se chamou de terceiro mundo, tá? Que eram os países pobres, muitos, a maioria, a imensa maioria. Tá? Mas o sistema capitalista vivia, tá, nos países centrais, tá, e teria que manter ali uma geopolítica garantindo o funcionamento desses países do terceiro mundo. Nós estávamos incluídos, a América Latina inteira, a África inteira, um bom pedaço da Ásia, tá? Todos nós estávamos nesse campo do terceiro mundo. No mundo capitalista, havia duas alternativas. A alternativa americana, de cunho bastante liberal, que é o seguinte: deixa a economia funcionar, tá? Com a sua eficiência. Por quê? Porque transformou os Estados Unidos no país mais rico do planeta, mas assim, disparado. Disparado. Os Estados Unidos, ainda hoje, tá, é 4 vezes maior do que qualquer outra economia. E sozinho é maior que todas juntas. Todas juntas. Tá? Pode juntar a China, a Alemanha, a França, o tal dos emergentes, tá? Este nome um tanto inadequado, pode juntar tudo, ele continua maior. Então, teve lá a sua eficiência.
tá, do ponto de vista do acúmulo de riqueza. E o outro modelo era um modelo europeu, baseado numa visão da social-democracia europeia, tá, principalmente social-democracia alemã, social-democracia inglesa, tá, mas criando um sistema que era o sistema do bem-estar social. Este predominou na França, predominou na Inglaterra, nos países escandinavos, na Holanda, na Bélgica, tá, na Alemanha, menos em Portugal, menos na Espanha, tá, que tinham mais a cara de terceiro mundo, né, neste período, tá, mas, ao mesmo tempo, estavam na Europa. Tá. Esses dois modelos, tá, que se colocavam como alternativa no período, tá, neste período da intensificação do desemprego e dos problemas sociais, foi colocado em xeque. Os dois se transformaram. Tá? E aparece o modelo neoliberal. O modelo neoliberal, que pregava o Estado mínimo, tá, servia tanto a uma recuperação do modelo americano, já vou falar por quê, e a uma solução, que era uma solução do estilo do modelo americano para a Europa. Tá? Este período de crise representou o fim do estado de bem-estar social, tá, ao menos na Alemanha, na Inglaterra, na França. Tá? Mas esses países são países fortes do ponto de vista econômico e, portanto, dão, tá, a cara de como deve ser o período. Tá? Paralelo à reestruturação produtiva, no planeta estava acontecendo um outro problema, entre eles, na década de 80, a crise do petróleo. E a crise do petróleo trouxe uma crise econômica, financeira, que afetou a produção. Tá? Aumento de inflação no mundo, enfim, uma crise do capitalismo naquele período. Tá? O neoliberalismo vem com uma solução para enfrentar a crise e resolver um problema residual, que era o problema da reestruturação produtiva. Tá? Ele aparece ideologicamente com a Thatcher na Inglaterra, tá? Caminha diretamente para o governo Reagan nos Estados Unidos e ganha o planeta, chegando em todos os países, chegou ao Chile de uma maneira importante. O Chile obedeceu o padrão das exigências neoliberais. Hoje, o Chile é um país praticamente privatizado. O Brasil entrou neste caminho como uma forma de sair da sua crise financeira, tá? Com as privatizações, enfim, a partir aí do governo Collor, e o mundo todo foi tomado por a égide desse modelo neoliberal. Então, nós tínhamos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uma de cunho estrutural, que é a reestruturação produtiva. Reestruturação produtiva ia acontecer com crise ou sem crise, com neoliberalismo, sem neoliberalismo. Isso por quê? Isso é uma mudança na forma de produzir. Tá? Se ocorrer de qualquer maneira, há um avanço tecnológico e o sistema produtivo se apropria deste avanço tecnológico. Tá? A outra é a solução política e a construção de uma política econômica para o planeta. Tá? E o que se procedeu a partir disso? O fim da União Soviética, o fim da história dos dois mundos. Tá? E a crise ela está em curso. Ela foi em fluxo e refluxos a partir desse período de 80. Tá? Nós tivemos várias crises no período, até chegar à crise que está em curso no momento, que é uma crise muito mais profunda e que se assemelha à crise de 29. Tá? Ela só não chegou a reproduzir a crise de 29 por conta da intervenção americana colocando um dinheiro pesado, tá, para sustentar esta crise.
mas ela está em curso. Veja o que está acontecendo hoje na França. A França está parada. 25% dos postos de Paris hoje estão fechados. As barricadas estão em frente das refinadoras de petróleo. Pneus queimando. Então, há um conflito aberto. Portugal, Itália, Grécia, Irlanda e Espanha estão numa situação precária. A situação precária significa pode aprofundar a crise. Se aprofunda a crise nesses países, é um efeito dominó. A preocupação toda da Alemanha, neste momento, é que isto não ocorra. Por quê? Porque afetará a Alemanha. Então, desse ponto de vista, o centro do capitalismo está numa condição que é uma condição precária. E há desse ponto de vista, um rearranjo, que é um rearranjo na economia do planeta com o crescimento chinês. O crescimento chinês traz um imponderável, não estava previsto isso dentro da lógica da discussão capitalista, mas eles se aproveitam exatamente desta condição, e a China é um mistério, né? Porque ela sustenta, neste momento, a crise do planeta, ela garante a manutenção do capitalismo e, ao mesmo tempo, ela não é capitalista. Então, pelo menos do ponto de vista político, né? O Comitê Central do Partido Comunista Chinês é que dá as ordens. Então, você tem uma situação ali que é uma situação curiosa, e a gente precisa saber, para poder prever o que vai acontecer com o capitalismo no próximo período, é saber os caminhos que vai seguir o governo chinês e a economia chinesa. Ela também flutua. E isso interfere nos demais países do mundo, e aí se inclui o Brasil, com a sua circunstância atual. O Brasil não sofreu decididamente com a crise, ele não está igual com a situação da Itália, não está com a situação da Grécia, pelo contrário, o Brasil, ao apostar no mercado interno, ele conseguiu uma vacina para a crise, e hoje ele ficou numa situação que é uma situação estável, que o projeta como se o crescimento, este ano já está assim, garantido que o crescimento será de 7,5%. 7,5%. Isso não é pouca coisa. E comparado, o Brasil crescendo 7,5%, comparado com a queda nos demais países, projeta o Brasil como a quinta economia mundial para dentro do próximo período. Então, em 10 anos, a gente pode se estabelecer como a quinta economia mundial. Lembrando que o Brasil, neste período, ele ficou entre 8º e 12º lugar. Ele ficou flutuando. Conforme suas crises internas, ele ocupava um espectro entre o 8º, o 9º e o 12º lugar. Quando ele esteve pior, esteve em 12º lugar. Portanto, há uma estabilidade no desempenho da economia brasileira. Assim, ele não chega no 4º lugar no campeonato nacional, mas ele fica ali na Sul-Americana. É igual o meu time, o Palmeiras. Fica ali beliscando, mas nunca chega lá. Muito bem. Ele vai passar, se ele chega ao 5º da economia, ele ganha uma importância no planeta, que não é pouca. Então, nós estamos vendo um rearranjo do mundo. Ao falar isso, estou dizendo que, mesmo passando a crise, mesmo voltando à condição produtiva dos demais países, o Brasil não volta para o 11º lugar. Ele vai ficar neste patamar, porque as condições estruturais permitem isso. Então, do ponto de vista de um cenário mundial, é isso que nós estamos vivendo.
Do ponto de vista, aí precisamos enquadrar o Brasil neste cenário mundial. Tá? A história do Brasil é uma história diferente dessa história toda que eu estou colocando. Tá? É um país que chega muito tardiamente às condições que são as condições oferecidas pelo desenvolvimento capitalista. E aí é uma outra curiosidade, né? Porque o Brasil, é capitalista, lato sensu. Tá? Não estou aqui sendo rigoroso nisso, mas o Brasil é capitalista desde 1500. Tá? Ou seja, ele está no circuito, que é o circuito da acumulação primitiva do capital, aquilo que levou à instalação do capitalismo na Europa. Tá? Ele já está nesse circuito, ele nasceu desta maneira. Entretanto, nas condições de exploração que se deu na colônia, tá, ele não se desenvolve, ele fica neste papel, que é este papel de suprir. Tá? Vamos considerar que só muito recentemente ele consegue escapar disso usando o próprio recurso, que é o recurso a que ele foi destinado. Tá? Como o caso da exportação de soja, a exportação de carne bovina, a exportação de frango. Tá? O Brasil aprendeu, de uma certa maneira, a utilizar estes recursos e se colocar com alguma importância na economia mundial. Tá? Mas este período todo leva a um atraso considerável ao que a gente pode chamar de um projeto de modernização do país. Esse projeto de modernização só chega com Getúlio Vargas e a Revolução de 30. Tá? Então, muito depois, tá, da maioria dos países do planeta. Tá? E isto produz um efeito na nossa institucionalização. Essa institucionalização é uma institucionalização lenta. Paralelo a isso, um controle, que é um controle do poder popular. Tem uma máxima do Antônio Carlos, que é um dos líderes da Revolução de 30, que dizia assim: vamos fazer essa revolução antes que o povo a faça. Este signo acompanha o país desde a colônia. Então, há uma antecipação dos setores dominantes que procuram abafar e controlar o movimento popular. O movimento popular ele não se torna autônomo. Um momento que é um momento importante para a autonomia do movimento popular foi o período pré-64 e as reformas de base. Ali nós tínhamos as condições que poderiam levar o país a um exercício de cidadania que nos colocaria equiparado, por exemplo, à Argentina, ao Chile, tá? Para falar de coisa próxima e conhecida. Tá? Mas isto foi cortado pelo golpe militar. Tá? De lá para cá, o outro momento importante foi o momento das diretas já, tá? Que é o momento que nós vivemos atualmente. As grandes mobilizações pelas eleições diretas foi aquilo que encerrou a ditadura no nosso país. Tá? Entretanto, este movimento também foi controlado e manietado por um acordo que é um acordo de cúpula, que é aquele que levou à eleição de Tancredo Neves. Tá? Então, o país sofre um problema com esta forma de organização do seu movimento popular. Esta condição, tá, ela enfraquece as formas de institucionalização, porque a institucionalização fica controlada sem o controle do poder popular. Tá? A forma de negociação de diferentes campos
dos campos políticos e das reivindicações e exigências de classes, não se colocam plenamente, e isto atrasa o processo de institucionalização. Ora, a Constituição, o movimento que leva à mudança de governo em 85 e a nova Constituição de 88, coloca a perspectiva de democratização e institucionalização do país. É isso que nós estamos vivendo no período. Há pouco mais de 20 anos que a gente vive uma estabilidade democrática, mas ainda não temos uma democracia efetiva. E aqui já recebi o limite aqui dos meus 10 minutos de tempo. Eu vou chegar ao meu ponto que me interessa nesta análise. Veja só, para nós termos uma democracia e uma real institucionalização neste país, nós temos que garantir acesso. E aí tem uma conta que não fecha. Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, que é final do governo Fernando Henrique, 35 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Nós tínhamos 35 a 36 milhões de pessoas que eram pessoas que tinham acesso ao consumo. Somos nós. 36 milhões. Na época, o país estava com 180 milhões de pessoas. Então, nós tínhamos 100 milhões de pessoas que tinham o necessário e o suficiente para se reproduzir. O básico para comer, vestir e namorar. Namorar já era filho. Então, você tem as condições básicas. Você come o suficiente para você se manter vivo, para manter vivo a sua prole, que vai fazer a mesma coisa depois. Cresce, casa, namora, tem filho e mantém esse povo vivo. Não tem acesso ao consumo. Bom, muito bem, este é um problema no país. O problema gravíssimo é a gente ter um contingente de pessoas abaixo da linha da pobreza. Isso é insuportável. A gente não podia dormir sabendo que isso está acontecendo. Bem, há uma política em curso no país que tirou 20 milhões de pessoas da linha da pobreza. Nós passamos de 35 milhões, estamos por volta de 18 milhões, 20 milhões, um pouco menos, um pouco mais, mas ainda temos um contingente de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, esse é um problema a ser atacado. Resolve isso, depois pensa como fazer o resto. E há um deslocamento, que é um deslocamento desse segmento aí de 100 milhões, 110, ele vai crescendo, né? Hoje, que está começando a ter acesso ao consumo. Casas Bahia teve um aumento de 35% na venda de computadores, de microcomputadores. Quem que está comprando esses computadores em 24 vezes, a um juros absurdo, mas que está tendo o computador em casa? Exatamente esse segmento. Esse segmento está comprando geladeira, está comprando fogão, está comprando tanquinho, está comprando computador, está tendo acesso ao mundo, está comprando TV de LCD. Então, este segmento, e aí junta com a análise anterior, vocês vão ver que este segmento é que está garantindo que a crise não ataque decididamente o país. Bom, é este segmento que, tendo acesso, passará a ser mais exigente. Quando eu começo a ter acesso ao consumo, ter acesso a bens simbólicos, quando eu começo a olhar na internet, eu percebo que eu tenho mais coisas no mundo do que aquilo que eu sabia antes. Entre elas, direito à saúde, direito à educação de qualidade, direito a uma assistência social
adequada, direitos. Tá? Direitos do cidadão. Começo a ter a ideia, tá, de que isto não é uma dádiva, de que isso é um direito meu. Tá? E aí eu começo a me posicionar politicamente. Então, este é o período que nós estamos vivendo. Tá? E é isso, neste momento, que é preciso dar resposta. O Estado brasileiro precisa dar resposta a isso. Tá? O próximo período, se ele quer ser gente grande, se ele quer ser uma quinta economia, do ponto de vista de um termo que eu não gosto muito, mas é muito utilizado e a gente compreende, tá? Que é a sustentabilidade. Tá? Se ele quer uma economia sustentável, o que significa assim, que ela se estrutura, se reproduz, tá? Sem depender de situações artificiais. Tá? Se ele quer isso, tá? Ele precisa atender à demanda do direito à cidadania. E aí que entra a política pública. Tá? Porque fazer isso é ter um sistema único de saúde eficiente. Tá? E aí nós voltamos ao início da fala, olhando para aquilo que o secretário falou. Tá? Quando o secretário disse que estava fazendo uma unidade bonita, lembra, 2.000 metros quadrados, tá? Você acha que o secretário é bonzinho? Está fazendo isso assim, gente, o povo merece. Não, ele está fazendo isso porque passa a ser uma exigência de qualidade. Eu não quero somente não morrer, eu quero ser bem atendido. Tá? Então, as UPAs, por exemplo, tá? Agora, elas se apresentam com um modelo que é um modelo que tem que ser assim, expressar qualidade. Então, eu acompanho muito de perto, né, por razões pessoais, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, tá? E lá eles estão lá fazendo UPAs, né? Unidade de pronto atendimento. E uma delas, eles colocaram fotos na parede, com fotos de pessoas do bairro. Fotografaram as pessoas e colocaram, fizeram assim, painéis enormes na UPA. Aí as pessoas entram e falam, olha lá. Tá? Enfim, o mobiliário é novo. Mas é a mesma coisa que estava falando o secretário aqui. Tá? Ué, o que deu no gestor público? Tá? Não é o gestor público determinado, não é o seu fulano que está fazendo isso. Há uma exigência em todo o país, tá, de uma qualidade melhor. As pessoas estão aprendendo, tá, que elas merecem isso. Elas querem um atendimento de qualidade, que passa a discussão da humanização no SUS, tá, está incluindo isso. Quero ser atendido de uma forma decente. Tá? Quero ser chamado pelo nome. Então, toda esta discussão inclui, tá, este ponto de vista. E atender adequadamente, aí eu lembro o Marcos Vinícius falando, atender adequadamente, tá, é ter recurso técnico e metodológico. Nós temos que saber se essa psicologia funciona e o que ela faz. E se ela faz isso de forma eficiente. Tá? Então, esta é a questão que está colocada para nós. É isso que nós temos que resolver. Um encontro como esse, tá, implica em saber o que está acontecendo no mundo, saber dessa exigência e saber do nosso papel. Tá? E nós temos, a questão está colocada, e nós temos que ter as condições e construir as condições para enfrentar este próximo período. Esta é a responsabilidade da psicologia. Obrigado. Tivemos a honra de ouvir o psicólogo Odair Furtado, doutor em Psicologia Social pela PUC São Paulo, onde também é professor e escritor de diversos livros sobre políticas públicas. Muito obrigado a participação, professor. E, na sequência, vamos, então, dar início ao nosso debate. Para este debate, teremos como mediadora a psicóloga, doutoranda em Psicologia pela UFES, conselheira presidente do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, CRP 16, Andréa Nascimento. E convido novamente
professor Dair, para, junto com a doutora Andréia, esqueci da ela disse que daqui a 3 anos ela será doutora, porque terá, então, o título, né? Lembrando também que nós temos um debate, obviamente, as pessoas podem fazer as suas perguntas, já temos perguntas ali, a equipe do CRP 16 está disponível, basta acenar que alguém vai até você para trazer a pergunta aqui para a plenária. E lembrando que quem está em casa assistindo essa transmissão no site do CRP pode fazer perguntas também pelo e-mail. Aqui a primeira pergunta. Pode fazer perguntas pelo e-mail eventos@crp16.org.br. Isso aparece aí na tela do seu vídeo, esse endereço, eventos@crp16.org.br. Lembrando que esse primeiro seminário teve 262 inscrições e, certamente, ao ser disponibilizado para a internet, alcança muito mais pessoas. Então, está aberto, portanto, o debate com a professora Andréia. Já uma primeira pergunta aqui. Ok. Então, gente, essa é a parte mais gostosa, né? Que a gente põe para os nossos neurônios para pensar. Antes da primeira pergunta, queria contar para vocês assim, do sucesso desse evento. Tem pessoas de Pernambuco, a de Petrolina, de Floresta, de Recife, de Tamandaré, também Pernambuco, Condado, Pernambuco, Orocó, olha que bacana, Ilha de Itamaracá e de Bom Jardim nos assistindo. Então, assim, como é importante essa ferramenta da transmissão online, não fica mais uma coisa restrita aos nossos muros, pequenos muros do Espírito Santo, né, mas que pode atingir a todo o Brasil. Então, parabéns ao CRP 16, ao grupo que pensou nisso, que a gente consegue passar por essas fronteiras locais. Então, vamos para a primeira pergunta. Professora Dair, como podemos pensar uma política de classe para contribuir com as políticas públicas, não só para a implementação, para a população, de um modo geral, mas também para a categoria em si, ampliando os campos de trabalho e se fazendo necessários para esses campos? Muito obrigada, Inayá. Ouvi sua voz. Ah, é ela, Inayá. Tá bom. Olha, Nayara, oi? Inayá. Onde está você? Essa pergunta é absolutamente oportuna, porque é aquilo que eu não falei quando eu recebi aqui a plaquinha dos 10 minutos. Tá? O tema era movimentos sociais e políticas públicas. Eu falei das políticas públicas, o movimento social eu deixei de lado. E a Nayá está colocando a questão agora. Veja só, o próprio Sistema Único de Saúde e as ações locais de saúde devem muito ao movimento organizado da saúde. Falei no final da década de 70, começa com mães se reunindo nas periferias e ele se espalhou pelo Brasil todo, esse movimento da saúde. Ele foi muito importante na estruturação da política do Sistema Único de Saúde. Tá? Sem este movimento social, certamente não teríamos o SUS que nós temos hoje. Estou usando isso como exemplo em função do tipo de discussão que nós estamos fazendo. Tá? Poderíamos falar do movimento operário em 79, 80, como ele se estruturou anteriormente e como ocorreu após, o movimento pela reforma agrária e, particularmente, a estruturação do MST como o mais forte, principal movimento social que nós temos no país. Ele é muito organizado, e, enfim, em vários outros movimentos que são movimentos de classe média, que têm força, tá? E tem estratégias que são estratégias diferentes desses movimentos que eu citei, como os movimentos feministas, os movimentos
de garantia de direitos, como o movimento negro ou o movimento dos homossexuais. Tem uma pauta importante, que é uma pauta que vai sendo conquistada. Tá? A discussão sobre as cotas e o debate sobre as cotas, com gente se posicionando a favor, contra, mas, enfim, está posto, está pautado. Tá? É uma conquista do movimento negro. Tá? A União Civil Estável, tá? 30 anos atrás, o termo nem faria sentido. Tá? Hoje, ele está na pauta. Ele tem que ser discutido. Tem gente contra, tem gente a favor, mas ele está pautado. É conquista do movimento homossexual. Tá? As mulheres hoje têm uma presença efetiva no mercado de trabalho. Estão ganhando 30% menos. Saiu pesquisa a semana passada. Ganham 30% menos. Tá? Mas conquistaram o mercado de trabalho. E nos segmentos que são segmentos de classe média, advogadas, médicas, tá? Aí elas já atingiram o mesmo patamar, e, em alguns casos, estão superando o algoz. Então, de fato, há que se considerar. Entretanto, o movimento social mudou deste período para cá. O movimento social também se institucionalizou. Tá? Esse processo é um processo mundial. Tá? A tal do terceiro setor é um fenômeno mundial, em parte produzido por aquilo que eu discuti anteriormente, que foi uma conduta neoliberal no planeta, que vai desresponsabilizando o Estado e exigindo que um outro setor assuma as tarefas que eram tarefas do Estado. Isto constituiu o tal terceiro setor e produziu uma política de organizações não governamentais. E as organizações não governamentais foram ocupando a pauta, que era a pauta do movimento social e da luta de classes. Então, nós vamos tendo uma mudança nesse sentido. Tá? No Brasil, isso também ocorre. Tá? E, no Brasil, há uma questão curiosa, que ela é peculiar ao Brasil, no momento que nós estamos vivendo, que é o controle social. O controle social é a reivindicação do movimento popular. Ao mesmo tempo, o controle social institucionaliza a ação política. Tá? Ali na ação, junto com o gestor, com o empresário, com usuários, com trabalhadores, tá? Em qualquer segmento, seja na assistência social, na saúde, nas relações de trabalho, tá? Você tem um certo engessamento do campo da reivindicação popular, que ela fica instrumentalizada. Tá? A segunda coisa é a novidade brasileira, que é o perfil democrático e popular de muitas gestões de prefeitura, do Estado, tá? E mesmo na federação. E isso ocupa os quadros. Tá? Então, quadros que são quadros do movimento social vão para a gestão pública. Tá? São aproveitados pela sua qualidade de ação, mas aí passam a atuar do ponto de vista que é a política pública, e não mais o confronto para empurrar isso para diante. Tá? E, além disso, uma reconfiguração no campo das classes sociais. Tá? Então, há uma diminuição no número na massa, né, de trabalhadores, tá? E uma reconfiguração que foi que eu falei da reestruturação produtiva, tá? Que vai dando uma nova cara ao campo de organização dos trabalhadores. Então, a gente está vivendo um momento de transição, tá? Que a gente não sabe exatamente como atuar. Então, caso, por exemplo, vamos pegar um caso da psicologia para exemplificar isso e encerrar essa questão, a luta antimanicomial. Tá? Ora, nós temos hoje, na coordenação da saúde mental, um militante da luta antimanicomial. Tá? Então, melhor dos mundos, né? Tudo de bom, mas não é. Não é, porque exatamente há esta condição
de sair da condição de militância para de gestor público, tá, acaba instrumentalizando o próprio movimento reivindicatório, tá, que fica sem saber exatamente como atuar. Quer dizer, eu não posso bater naquele que representa a minha política, tá, e, ao mesmo tempo, o que representa a minha política é obrigado a negociar, tá, porque ele está num papel que tem que fazer isso. O gestor público tem que negociar com o dono de hospital, tem que negociar com... Só que, como que ele negocia com o movimento popular? Tá? Então, esta confusão e tal precisa ser esclarecida. O próprio movimento popular tem que se dar conta disso e como que ele separa. A mesma coisa, falei disso, mas a mesma coisa ocorre com a CUT, a mesma com o movimento popular de uma maneira geral. Tá? E é a discussão para o próximo período. Tá? Como que a gente enfrenta essa circunstância? Portanto, é uma resposta que não é uma resposta, não, é mais um alerta de que a gente tem que... O movimento social tem que se apropriar da sua própria força. E próxima pergunta. Lembrando que, em função do horário, estabeleceu um limite aí, faltam 6 minutos para as 11, até 11 horas, para quem quiser fazer as perguntas. Correto? Que já temos algumas perguntas aqui que vão conduzir o debate, ok? As pessoas não falam. Mas acho que não vai dar. Bom, eu vou ler as duas perguntas que chegaram aqui à mesa, e aí o Odair responde as duas, tá? A primeira é da Penha, da Vara de Execuções Penais. Ela pergunta assim: o modo de fazer da psicologia na comunidade a que se presta, como dar conta desse desafio? E o Cleison Reis faz também uma outra pergunta. Primeiro, ele te parabeniza, perfeitas suas análises e provocações. Gostaria que destacasse a importância de se incluir na agenda das políticas públicas a contratação e formação permanente de recursos humanos. Fazer política pública com paredes limpas, espaços amplos e belos mobiliários não basta se não se garantir recursos humanos qualificados e com condições e organização de trabalho digna e cidadã. Então, começando pelo final, eu estranhei uma coisa aqui, porque o que vocês mandam por escrito as questões? Está falando, né? O combinado não seria esse? Ou vocês não combinaram? Porque que isso estabeleceria a dinâmica aqui de vozes, né? Vozes circulando. Bom, mas sobre essa questão é muito bem colocada, e ela é do ponto de vista da organização dos trabalhadores, e particularmente da organização dos trabalhadores no serviço público e os trabalhadores da saúde. Tá? É evidente que, sem esta organização, aquele espaço fica um espaço vazio, né? Ele é bonito, mas não serve para nada. Tá? Então, nós precisamos ter controle dessa política pública. Nós, trabalhadores, precisamos ter controle da política pública. Tá? Precisamos interferir nesta política pública. Daí a importância destes órgãos de controle social. Tá? Temos que ter representação, uma representação efetiva dentro do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde e do Conselho Nacional de Saúde. Hoje, o Conselho Nacional de Saúde é presidido por um trabalhador. O Júnior é representante lá do FENTAS e do Polo dos Trabalhadores. Tá? Bom, muito bem. Esta condição, na pergunta, leva a pergunta já responde, não? Por quê? Porque precisa profissionalizar. Precisamos, de um certo lado, a população reivindica qualidade. E aí nós temos que resolver o nosso próprio problema, que é o corporativismo. Tá? O nosso calcanhar de Aquiles é o corporativismo. Quando a gente é corporativo, a gente atrapalha a população. Tá? Claro que a gente quer ser corporativo contra o patrão, né?
para reivindicar melhores condições de trabalho, mas o nosso corporativismo acaba afetando. Então, a profissionalização aí precisaria evitar este viés e trabalhar no sentido de um princípio. O que é melhor para a população? Como atendê-la de forma adequada? Tá? Mas, enfim, o concurso público, uma carreira, em última instância, a discussão de uma carreira. Tá? A primeira questão ela é de fundo. De uma certa maneira, há a questão de fundo é assim: como a gente entra na modernidade e como a gente se prepara para o futuro. Tá? Alguns teóricos, o Zé de Souza Martins, por exemplo, fala assim: o Brasil tem uma modernidade inconclusa. Tá? A gente tem o mais avançado e o mais atrasado ao mesmo tempo. Tá? E a gente convive com essa contradição. Tá? De uma certa maneira, uma discussão profissional implica em enfrentar esta questão. A segunda pergunta já coloca a questão, porque o corporativismo presente entre nós mostra o lado atrasado. Tá? E como que a gente garante qualidade e eficiência no serviço, garantindo qualidade e eficiência na formação do psicólogo, tá? Para enfrentar estes desafios postos, que é a construção de cidadania. Tá? Esse é o caminho, para um desenvolvimento que seja um desenvolvimento eficiente e voltado para a população, para a gente chegar a um ponto em que a gente consiga algo que supere isso tudo e a gente vá para um mundo melhor. Né? Aquela máxima, o mundo melhor é possível, a gente tem que acreditar nisso, né? Acreditar nas nossas utopias. Encerramos? Não, Odair, a Inês Paz atendendo a sua solicitação. A Inês, que estava aqui com a gente na abertura, ela quer falar uma coisinha? Pode falar, Inês. A mensagem foi escrita, mas que gostaríamos de ressaltar. Na fala, o senhor fez menção à importância da direção colocada pelo nosso secretário de Estado da Saúde, doutor Anselmo Tosi, no sentido da deshospitalização, né? E, só para ressaltar, o senhor comentava, bom, aí você tem uma perspectiva de 4, 5 anos da estruturação. Eu só queria ressaltar que, na verdade, essa política ela está se operacionalizando agora. Hoje tem 5 residências terapêuticas estruturadas, em gestão estadual. Tem uma residência terapêutica que foi estruturada pelo município de Vitória, que colocou em funcionamento aqui no bairro onde estamos, aqui em Bento Ferreira, em maio. E o edital, que o doutor Anselmo citava também, né, ele citou 2 editais, um sobre a estruturação de serviços hospitalares gerais, para atenção em saúde mental, álcool e outras drogas, essa é uma perspectiva, mas tem um edital que já está no nosso site da saúde, que é para a estruturação de mais 10 novas residências terapêuticas, e as cartas propostas estão sendo abertas agora. Né? Então, é algo que, na verdade, é já. Né? Só isso. Bom, tem uma última pergunta, mas a pessoa não se identifica e pergunta por que os conselhos municipais de saúde no Espírito Santo são presididos sempre pelo secretário de saúde. Acho que não é uma pergunta pertinente aqui para a mesa, né? Mas, enfim... A manifestação. Fica uma manifestação. Isso aí. Então, o gestor público, só para te fazer uma provocação, né? O gestor público tem esse papel mesmo, né? Você está cumprindo o teu papel, tem que fazer, tá? E o gestor público busca fazer o máximo. O gestor público sério busca fazer o máximo, tá? Mas o máximo sempre é pouco. Tá? Sempre é pouco, porque é um país de muitas carências, tá? E, por mais que faça, sempre fica faltando. Tá? Final de governo, a gente sabe disso, porque só vem pau, né? Só se fala do que não se fez. Né? É isso. O papel
do movimento social é cutucar. Ele vai apontar que é pouco. Tá? Você fala assim, ó, fizemos isso, fizemos aquilo, tal, falou, falta mais. Falta o hospital lá do sul do estado. Tá? Então, enfim, esta é a condição, né? A gente está lá para isso, né? A gente escolheu um negócio que é para levar pau, né? Para levar porrada. Bom, terminamos agora. Bom, gente, agora, tá, sem o calor da fala, eu tenho aqui a tranquilidade para agradecer imensamente, agradecer o convite, agradecer a paciência de vocês e falar que foi, tá, bastante agradável este período. Espero que isso contribua de alguma maneira para o debate. Isso vai se somar às outras falas, tá? E à tarde vocês terão uma condição de trabalhar com aqueles conteúdos, então, aí da política local e de como resolver problemas concretos, né? Mais uma vez, muito obrigado.